Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos aqui para a nossa live da semana. Para quem não me conhece, eu sou Silene Gerardi e nós temos aqui esse Instagram que nós semanalmente trazemos alguns convidados com temas importantes sobre família e você está convidado para assistir toda semana com a gente, geralmente nas terças, nas quintas, às vezes também temos na segunda. E cada semana nós trazemos aqui um convidado especial. E hoje nós teremos também um convidado que vai estrear aí o nosso quadro de palestrantes e também convidados masculinos, para que eles possam também contribuir aqui com esse tema, que é esse tema que nós trabalhamos muito aqui no nosso Instagram, que é sobre família. Então, você pode vir sempre que puder aqui nesse Instagram, convida outros amigos também para que possam assistir, que possam se inscrever aqui para ficar por dentro dos assuntos. Nós temos a nossa amiga Tina, que já chegou aí para essa live. Muito obrigada, Tina. Se puder, já pode convidando outros amigos, né? Nosso tema hoje é bem interessante, como ser pais nos dias atuais. E nós temos aí o convidado Bruno Martinelli. Ele é um grande amigo aí da faculdade, do curso de psicologia. Ele já está aí, eu vou convidar ele para que ele possa entrar. Ele está ligando pelo da Ana. Tudo bem, Bruno, tranquilo. Posso te chamar ou ainda? Tudo bem, tranquilo. Nós já estamos ao vivo aqui, estamos conversando com eles, você pode ficar à vontade e a gente vai continuando aqui enquanto as pessoas vão chegando. Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, nós temos aqui esse Instagram que nós falamos sobre diversos assuntos e o principal deles é sobre família. E cada semana nós trazemos aqui um convidado especial para que a gente possa conversar e fazer um bate-papo sobre assuntos importantes para toda a família e também de forma pessoal, assim, como saúde emocional. A gente traz psicólogos aqui, a gente traz pessoas que possam contribuir para que o nosso público tenha conteúdos bons e conteúdos excelentes para aprimorar aí a vida no dia a dia. A gente sabe que precisamos de orientações boas e também de conteúdo bom. A internet, como o Bruno sempre fala, né? Geralmente as pessoas dão mais ibope para assuntos que não têm tanta relevância e os assuntos importantes eles acabam sendo deixados de lado. E a gente tem levantado essa bandeira aí de que nós precisamos falar sobre determinados assuntos importantes que vão ser de benefício para a nossa vida. Que todo mundo precisa aí ter uma vida com uma qualidade, né? Qualidade de vida em todos os aspectos, principalmente o emocional, principalmente na família, na nossa relação com a nossa família. Então eu já vou chamar aqui o Bruno, deixa eu ver se eu consigo chamar o Bruno aqui. É para te chamar pelo teu ou pelo da Ana, Bruno? Como é que eu faço aqui para chamar? Deixa eu convidar você aqui. Vou te chamar pelo. Vou chamar você aqui. Dar você por aqui mesmo, é isso? Prontinho, Conseguimos? Silene. Boa noite, Bruno, tudo bom? Boa noite, como é que você tá? Tudo jóia, seja bem-vindo aqui Muito nesse obrigado. momento, nessa live. Obrigado. Você tá me ouvindo bem ou melhor se eu colocar um fone? Ó, para mim tá tranquilo. Tá? Pessoal aí, como é que vocês estão escutando? Eu acho que sim, que eu tô te ouvindo bem, tô ouvindo meu retorno também aqui. Tá tranquilo, tá Tá? bem tranquilo. A iluminação também está boa. Tá. Sejam bem-vindos aí todos vocês, como eu estava falando aqui para eles, Bruno, a gente tem esse Instagram aqui que a gente fala sobre família semanalmente e diversos assuntos, né, que são importantes para cada um de nós aí, são Sim, temas importantes para a nossa vida, né? sim, tenho visto aí. E, e eu estou muito grato porque você aceitou o nosso convite para falar sobre esse assunto, paternidade nos tempos atuais. Quando a gente fala de paternidade nos tempos atuais, a gente se remete ao passado também, né? A gente fica pensando como é que era lá no passado, o que foi que mudou, né? E trazer para os nossos dias como é que está. Será se esse papel de pai ele ainda está no tradicional ou ele já teve várias alterações até chegar na tua geração? O que que mudou, né? E aí,
O que que mudou? Então é por isso que eu te convidei, porque eu vejo que você é um pai assim muito moderno, muito antenado. Até te falei agora há pouco, Bruno, tem um marombeiro aí. Então, acho muito top isso em você. Te agradeço, viu, por você estar aqui. E aí fala pra gente aí o que que você achou desse convite. Bom, primeiro agradecer a participação de estar aqui com você, com seus seguidores aí, os seus convidados. Fiquei muito honrado quando você fez o convite. É, Parabenizar você por esse trabalho de estar levando conteúdo para a internet, de estar fazendo essas lives aí com essa consistência que você vem fazendo, né? Cada vez trazendo um tema diferente. Foi engraçado porque quando você... Um dia antes de você fazer o convite, a gente estava na sala e aí apareceu, Silene está ao vivo, né? Aí a, Aham. aí a Giovana, que agora tem o celular dela também, falou assim: Nossa, é a mãe Uhum. da minha amiga, ela tá ao vivo aqui. Todo dia ela faz uma live. Como é que ela falou? Não, ela tá fazendo muita live. Eu peguei e falei: Giovana, ela faz live todo dia, né? Todo dia ela faz uma live. E aí, no outro dia, você me convidou, já colocou a foto nos stories, aí a Giovana printou os seus stories e me mandou, né? Falou: Ahá, tava Sim. falando que seu amigo faz live todo dia, agora vai fazer uma live com ela. Chegou a Eu, sua vez, hein, Bruno? e eu falei: Não, filha, mas o papai falou foi no sentido positivo, dela tá Aham. levando o conteúdo todo dia e isso é muito importante. Fiquei muito feliz com o convite, é uma honra participar e estou aí à disposição. É um tema que eu acho muito bacana. Eu acredito que muitos dos problemas que a gente tem na fase adulta da vida, muito das feridas, dos traumas, a maioria das vezes eles são causados pela ausência da figura paterna, né, na nossa infância, na nossa Uhum. adolescência, na nossa juventude. E muitos de nós tivemos a ausência de um pai físico, não tivemos a presença física de um pai, mas tem muitas Uhum. pessoas que tiveram a presença física, mas tiveram a ausência afetiva, a ausência da criação, de Sim, fato, sim. de um pai. Então, acho que é um tema, acredito que é um tema bastante pertinente de ser falado, Uhum. de ser trazido, sim. É super interessante, super válido. Interessante, que bom. Obrigada, Bruno, mais uma vez. E fiquei feliz que você gostou do convite para falarmos desse tema. E para quem está chegando agora, eu acho interessante falar quem é o Bruno, né? Para mim, aqui dizer é bem vago, eu tenho certeza que ele é muito mais do que isso. Mas pelo que eu sei, ele é profissional, é advogado por profissão, né? Sim. Futuro psicólogo, coach aí na área de treinamentos, de vendas. E, como eu falei agora há pouco, marombeiro, né? Eu acredito muito que ele treina, que ele se cuida, que ele se dedica aos estudos, sempre está com a mente antenada aí. É um pai realmente moderno. E a gente vai começar. Aí também, não posso dizer, né, deixar de lado, ele é pai de duas princesas, a Giovana e Isabelle. Isabelle ou Isabela? Isabela. 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 Isabela aí, não posso dizer também que é recém-nascida, porque ela já tem aí quantos meses, Bruno? Ela completa 9 meses agora, no final do mês, no último dia do mês. Nós estamos em julho. Julho é 31, né? Sim. Então, 31 de julho ela completa 9 meses. E a Giovana, Ah, tempo 13 de passa, olha. setembro, completa 14. Sim. Passa voando, né? Passa A muito rápido. Giovana, bem pequenininha, já começou a estudar ali com a Sofia, né? E agora as meninas, nossas meninas já estão adolescentes Duas aí. Você tem moçonas um. ali, enormes. Óculos. Então, o Bruno tá cheio de babadu ali para casa, pela casa dele, né? Mas não é Sim, para sim. as filhas, sai para ele, viu? Ele que é o pai babão. É o pai que baba, baba mais do que a filha. Então, gente, obrigado por vocês estarem entrando ainda, viu? Manda um Vamos pedir ao aviãozinho, pessoal, Silene, para convidar a galera. Eu vou clicar aqui nesse aviãozinho aqui da direita, para mandar aí para quantas pessoas conseguir. Vou mandar aqui para quantas eu conseguir. Acho que dá para convidar 50. Principalmente a galera que é né? pai, aquela galera que Deixa eu você. mandar aqui para os nossos amigos da faculdade Isso, também. isso. Que às vezes o Instagram ele não entrega nem para 1% dos nossos seguidores, das pessoas que acompanham a gente aqui. E aí depois a Ainda pessoa mais vai comendo. que está iniciando ainda, aí o meu é novinho, recente, talvez Sim, não sim, tenha todo por esse ser perfil alcance, novo, né? ele vai entregar pouco. Ó, já tô aqui, Carla Aham. Fiore, a galera toda da faculdade. Vamos lá. Tá bom, porque a gente vai enviar para todo mundo ver essa live, que agora a gente vai começar com as perguntas, né, Bruno? Fique à O que a gente quer vontade, saber pode, sobre esse tema, viu? Eu sem espero não te apertar restrições. muito, mas no final,
Se você quiser fazer uma pergunta para mim de volta para descontar aí, você pode ficar à vontade Pronto, também. mandei para 50 pessoas aqui. Quem mais aí convidar também ajuda bastante a gente. Tu me convidou também, foi, Bruno? Ô, Bruno, Foi, eu já pronto. tô com. Então tá, vamos lá, gente. Obrigado por vocês estarem aqui. E a gente vai começar o nosso assunto, como a gente colocou lá no nosso cartaz. A gente vai falar sobre paternidade nos tempos atuais. E quando a gente fala em tempos atuais, realmente nos remete ao passado, como foi a criação no passado. E eu gostaria de ousar aqui com uma pergunta para o Bruno, quais as referências ele tem da paternidade, do como foi o seu pai na sua vida. Boa, boa. Já começamos pesados já. Bom, Com o certeza. meu pai, ele já é falecido, ele faleceu em 2005 e a minha infância em si, ela foi muito conturbada, né? Porque o meu pai, quando se casou com a minha mãe, né? Logo depois de se casar com a minha mãe, eu sou primogênito, o meu pai se tornou um alcoólatra e esse fato de beber muito, de beber bastante, desequilibrou toda a sequência ali do lar. Eu nasci em 84, minha irmã nasceu em 86, aí a minha irmã mais nova nasceu em 92. Só que em Uhum. 89, mais ou menos, o meu pai teve uma briga muito feia com a minha mãe e a minha mãe foge de casa. Logo na sequência, ela fugiu literalmente mesmo para outro município. Meu pai encontra minha mãe, põe aquela pressão, final da década de 90, vamos voltar, vamos voltar. Minha mãe volta e tem o terceiro filho. E aí eles conseguem ter um período ali até de 90 a 98. Então esse foi o tempo de convivência consciente que eu tive com meu pai. De 90 a 98 a gente morava na mesma casa, sempre com uma relação muito Uhum. conturbada, ele muito violento, alcoólatra, violento no sentido de bater mesmo, de espancar. Só que Sim, é sim. muito contraditório pelo seguinte, mesmo meu pai sendo um alcoólatra, tendo inúmeros problemas, meu pai era um cara mega inteligente, né? Ele foi a consequência do meio que ele viveu, do fato de não ter tido pai, ter sido uma criança Uhum. que cresceu em orfanato, morou na rua, tornou ele esse pai com esses defeitos, vamos colocar assim. Só que o que ele tinha de qualidade era Sim. muito positivo. Então ele era um cara extremamente inteligente, um leitor assim ávido, e Uhum. dentro da limitação dele, o que ele conseguiu imprimir de educação em nós, né, a parte boa dele também foi muito intensa. Então ele conseguiu ser um pai que passou muitos valores, mesmo fazendo muita coisa errada, né, tendo vícios e tal. Ele falava, isso aqui não é certo. Se um dia eu pegar você fazendo isso, você vai se ver comigo. Então a parte que ele conseguiu Uhum. imprimir de bom foi muito forte. Né? Eu peguei muitas características do meu pai, no sentido de gostar de estudar, de gostar de ler. Até minha irmã acabou de entrar na live aqui, a Flávia. Oi, Flávia. E Seja aí, bem-vinda, viu? essa parte boa dele foi muito intensa. Eu convivi com ele até Sim. 1998. Em 1998, ele e minha mãe se separam novamente. Minha mãe sai de casa, né? Já não suportava mais a Uhum. violência e tudo mais. E de 98 até 2005, foram 7 anos, o meu pai praticamente morou na rua, né? Ele morou em várias casas, enfim, foi uma história muito longa, morou em várias casas, mas Uhum. o meu contato com ele era sempre na rua, eu encontrava ele nos lugares. E nesse meio tempo, Sim. ele muito violento, ele descobria onde a gente morava, queria entrar novamente em casa, e aí a gente esperava ele sair, esperava acontecer alguma coisa, e a gente mudava correndo. Então essa relação foi muito conturbada com ele de 98 até 2005, Sim. que foi o ano que ele faleceu. Só que mesmo com tudo isso, Silene, a referência de pai que eu Uhum. tenho é uma referência positiva. Né? Hoje eu consigo ter essa compreensão Uhum. de não ter mágoa do meu pai, não ter raiva do meu pai, de já ter perdoado meu pai por tudo que ele possa ter feito. Mas hoje eu consigo entender que ele foi o melhor pai que ele pôde ser dentro do limite dele. Consigo ter lembranças positivas, consigo tirar aprendizados das coisas boas que ele fez para que eu replique com as minhas filhas e das coisas ruins que ele fez que servem de parâmetro para eu ser melhor naquele aspecto. Meu pai, o lado que ele foi bom, ele foi muito bom. Eu absorvi. E o lado que ele foi ruim, da parte violenta conosco, comigo, com as minhas irmãs, com a minha mãe, serviu para mim Uhum. não como mágoa, como revolta, mas como uma forma de falar, poxa, isso aqui não é o caminho, isso aqui eu não vou ser. Acabou que ele conseguiu me ensinar das duas formas. Me ensinou muito de como ser e de como não ser.
Interessante. Ó, para você que está entrando agora, nós estamos falando de paternidade nos tempos atuais. E eu já comecei pressionando o Bruno aqui com uma pergunta lá do passado, porque se a gente vai falar de tempos atuais, a gente tem que voltar ao passado, né? E se lembrar como foi a paternidade lá, como ele teve essa experiência com o seu pai e o que que ele trouxe para a paternidade, né? Aí, depois que se tornou pai. E ele já respondeu aqui, Bruno, quero te falar assim que com relação à infância, né, da gente, a gente passa assim por situações que marcam a nossa vida, né, de maneiras né, positivas e negativas, mas é aquilo que você falou, a Bíblia fala, né, honrar pai e mãe. Você Sim, honrou o seu pai, daquilo que ele pôde trazer, já houve perdão das coisas que não foram tão positivas. E herdou algumas características deles, pelo que eu percebi aqui, né? Essa parte da inteligência, a parte da leitura, né? sim, Trouxe sim. aquilo que foi positivo, né? E agora eu vou para a segunda pergunta, pode ir lá? Posso falar? Claro, fica à vontade. Depois eu volto de novo nessa daí, mas é só para gente, quando a gente for, no final já, quando a gente for falar do fato depois de você ter sido pai. Mas antes disso, eu queria te perguntar, você sempre quis ser pai ou depois de um relacionamento, assim, depois do casamento só, você tinha essa vontade de ser pai um dia? Sim, sim, sim. Desde. Engraçado, eu não consigo me lembrar assim quando começou essa vontade. Mas eu sempre tive vontade de ter a minha família, sonhava em ter a minha família, sonhava em ter os meus filhos. E a minha memória ela é muito engraçada, assim, porque tem coisas que eu me lembro com a riqueza de detalhes de quando eu tinha menos que 5 anos de idade. E tem alguns outros fatos que não, que simplesmente eu vou vivendo e não tenho a menor lembrança deles. Eu sei que eu Uhum, sempre sonhei em ter uma família, mas se você falar assim, você sonhava em ser pai de menino ou ser pai de menina, não me lembro do que eu sonhava, mas eu tinha certeza que eu teria uma família. Eu tinha esse sonho de ter uma família, de ter uma esposa, de ter meus filhos, de poder criar meus filhos, crescer, ver meus filhos crescendo assim. Então eu sempre tive muito uhum, essa vontade, sabe? De poder sim, ser, como eu disse, tudo aquilo de bom que o meu pai foi e poder ser tudo aquilo que eu não tive e que eu não recebi como pai. entendi. Eu gosto muito de ter essa visão de. Eu tenho alguns princípios de vida e um deles é você deve aprender com tudo e com todos o tempo inteiro. Né? Tudo é aula. Para quem é ensinável, tudo é aula. Então, mesmo nos erros, tem coisa para a gente aprender. Muito do que aconteceu de ruim comigo, eu usei para que eu fizesse exatamente o oposto quando eu fosse pai. Que é o que eu procuro fazer. Eu procuro ser com as minhas filhas o melhor que eu puder, o melhor do que eu aprendi, e evitar tudo que Uhum. aconteceu comigo que eu não gostei. Eu levo Você mais não ou menos gostou, né? assim. Uhum. Então, eu queria te fazer uma pergunta. Quando você recebeu, a notícia de que você seria pai, como foi que você reagiu? Foi muito engraçado, porque a gente tomou assim, um pouco que um susto assim, né? Na época, mas eu me lembro que a alegria foi tremenda. A gente, desde de o primeiro momento, desde a primeira notícia, assim, foi um teste daqueles testes de farmácia, né? Uhum. E aí é sempre aquele susto. E, poxa, vamos fazer o exame de sangue também, mas a Ana, não, já tenho certeza, já é isso aqui mesmo, eu tenho certeza que tá, e aí faz mais um teste, aí faz o exame de sangue. E foi assim, uma bênção, um presente, né? Nós éramos muito novos, né? Eu tinha, Giovana vai fazer 14, eu 38, tinha 24 anos, ia completar Uhum. 24 anos, foi no ano que eu completei 24, e, e foi assim, foi algo maravilhoso para nós, porque foi tudo muito rápido, muito tranquilo, né? Na hora que a gente descobriu, estava grávida, na hora que a gente viu, já estava com quase 9 meses. Foi muito diferente da gestação da Isabela, né? Eu me lembro Uhum. só dos flashes, receber a notícia, curtir um pouco da gravidez, muita foto, muito vídeo, e aí a Giovana já nascendo. Mas, nossa, foi um momento Uhum. de extrema alegria, felicidade, algo maravilhoso, assim, para nós. E nesse misto de emoção aí, você teve aquele momento que pensou assim, da forma psicológica, meu Deus, e agora? Como é que vai ser minha vida, né? Eu vou ser pai de primeira viagem, responsabilidade. Como ficou o teu psicológico? Você pensou assim, mais na parte financeira ou mais na parte assim de educar? Como ficou a tua cabeça nessa hora aí? Assim, o que eu me lembro, a lembrança clara que eu tenho, é que teve uma virada de Uhum, chave muito grande. Eu tinha essas uhum, preocupações, né? Na época eu trabalhava no Magazine Luiza, eu tinha um salário muito bom para a época, né? Para os padrões assim. uhum,
E então eu sabia que financeiramente a gente conseguiria, né? Não tinha Uhum. carro ainda na época, a gente tinha só moto, uma casa muito simples, muito pequena, mas eu tinha certeza que a provisão viria, que daria certo. Uhum. Quanto à questão de como educar, tal, tinha aqueles medos, aquelas coisas, mas a gente vivia muito o momento. Conforme as coisas fossem acontecendo, a gente iria Uhum. conseguir superar aquilo. Mas uma virada de chave que teve foi na forma de pensar. O que eu me lembro muito Uhum. claro era que, por exemplo, a gente não tinha uma... Eu, falando particularmente de mim, Uhum. eu me lembro do seguinte. Antes de ser pai, eu tinha um sonho de ser policial. Então, eu já tinha prestado um concurso para a Polícia Civil, já estava indo para a segunda fase, e queria ser Uhum. policial mesmo, perseguir ladrão, dar tiro. Era meu sonho, né? Era ser policial. E quando eu descobri que eu seria pai, foi como se tivesse ativado um botãozinho dentro de mim, de tipo assim, pô, não posso morrer. Eu tenho uma filha para cuidar agora. Uhum. Então, eu Sim. passei a parar de correr qualquer tipo de perigo. Eu sempre fui um cara muito tranquilo, mas eu passei a ter Uhum. esse pensamento de, poxa, agora eu sou pai, eu tenho uma família que depende de mim, Isso. eu não posso fazer nada. E eu me lembro claramente de um episódio que eu estava indo trabalhar, a Ana tinha uma motinha, né, que eu andava na moto dela, tipo uma Honda Bis, e Uhum. um cara cruzou o sinal, ele furou o sinal de pare e ele quase bateu na moto. Eu estava certo e ele estava errado. E aí Uhum. eu quase caí da moto, eu olhei para trás assim e eu ia seguir viagem. Mas quando eu olhei para trás, o cara foi e apontou o dedo e falou um palavrão, né? Ele falou, vai plantar Uhum. caju, falou assim. E na hora que ele falou aquilo, meu sangue subiu de uma tal forma eu desci da moto quase que andando e o carro ele tinha freado, o carro dele tinha apagado. Eu tirei o capacete assim, peguei ele pela camiseta e falei, nossa, eu vou amassar a cabeça desse cara. Mas num ódio que não era algo Uhum. normal meu. E quando eu peguei o capacete Uhum. assim para bater nele, veio a imagem da Giovana no berço. Eu tinha acabado de sair de casa e dado um beijo nela, ela bebê de semanas no berço, assim, me veio a Uhum. imagem dela. E aí eu parei e soltei o cara e falei assim, fica esperto, rapaz, você tá errado. E saí. E depois eu fiquei Uhum. tentando entender o que era aquele sentimento. Por que eu tinha tido Uhum. tanta raiva assim? Porque eu não sou assim. E Sim, aí, sim. quando eu fui entender esse sentimento, o que me fez ter aquele ódio naquele momento, aquele rompante de raiva, foi justamente porque ele havia colocado a minha vida em risco. Né? O único Uhum. pensamento que conseguia vir era, poxa, esse cara quase me matou e minha filha? E minha filha? Era o que vinha na minha cabeça. E aí ficou muito Sim. claro para mim. Eu parei de correr perigos, eu passei a ter muito mais precaução, porque ali, para mim, foi a virada de chave. Existe uma vidazinha pequenininha que Isso. depende de mim. Para mim, foi a maior transformação, assim, depois de me tornar pai. Nossa, quem dera que todos os pais pensassem dessa forma, né? Não teriam muitos filhos abandonados por aí. Geralmente, né, quando um pai como você se preocupa com o casamento, de manter o casamento, de manter a família, né, de criar os filhos, de educar, de encaminhar para o mundo, de entregar um mundo melhor para eles, a nossa sociedade não seria do jeito que é, né? Tão Com certeza. degradada, a gente vê crianças abandonadas, sendo abusadas, porque não teve um pai como você, que foi responsável ao ponto de pensar que elas precisavam de você, né, para a vida delas aí. E aí agora a gente vai entrar na tua rotina, Bruno. Vamos lá. A gente já veio aí trazendo de lá do passado, chegamos até aqui. E aí eu gostaria de saber como é a sua rotina, como mudou a sua rotina depois aí que a Giovana tinha 13, né? 12 para 13, você recebeu a notícia que ia ser pai novamente. E aí como é que foi para você essa mudança aí? Nossa, foi muito, muito, muito impactante, porque o intervalo entre as duas aí é de 13 anos. Então, por mais que a gente já fosse pai e mãe, né, por mais que nós já tivéssemos a experiência de sermos pais, está sendo algo muito diferente. É tudo muito diferente. Parece que ou a gente esqueceu muita coisa, ou de fato as coisas estão acontecendo diferente. A velocidade do crescimento, do desenvolvimento da Isabela é diferente da Giovana. A personalidade Sim. das duas é muito diferente. No início, quando nós tivemos a Giovana, éramos eu, Ana, muito jovens, inexperientes no início de um casamento. Agora, na Isabela, somos Ana, eu e Giovana, nós já com quase 16 anos de casado, quando a Isabela nasce, nunca fiz essa conta, mas acho que 14 para 15 anos de casado. Então, já com toda uma vida construída juntos, com toda a experiência de estar cuidando da Giovana, que é uma filha adolescente, mais Uhum. maduros
E Sim, sim. só que mesmo assim, ainda com muita novidade, né? Com muita coisa. Então a gente ainda está naquela fase de sempre olha com os olhinhos brilhando, né? De achar tudo Uhum. espetacular, de curtir como se fosse de fato o primeiro filho, a primeira filha. Está sendo um momento assim maravilhoso e uma novidade também de poder ver isso acontecendo com a Giovana, né? Porque nós vivemos o amor de Sim, pai para filho, pai e mãe para filho. E nós estamos presenciando agora um amor entre irmãs, né? Que é ver a Giovana, que já é uma adolescente, recebendo uma irmãzinha, aprendendo a gostar, né? Aquela desconfiança dela de talvez gerar um ciúme, porque deixa de ser a filha única e passa a ter uma irmã, se transformando num amor onde ela sente muito mais ciúme da Isabela, por exemplo, às vezes vir no meu colo, no colo da mãe dela, e ela querer que vá no colo dela também. Então, assim, é um misto de sentimentos, de emoções, de sensações que tá algo maravilhoso para nós todos aqui, para nós três, para nós quatro, né? Porque a Isabela também está vivendo isso. eu sei que vocês já tinham tentado outras vezes, né, antes da Isabela ter algum bebê, né? Sim, E sim. por alguma dificuldade aí não foi possível, né? Nós tivemos Vocês tiveram, uma que não evoluiu. né? Na verdade, a Ana falou durante muitos anos, acho que 10 anos, que não queria novamente, que queria só um filho. Então a nossa conversa Sim, sempre sim. foi essa. A Ana, desde que teve a Giovana, falava: eu quero só um e tá ótimo. Eu não falava nem que não queria e nem que queria. Eu queria o que ela quisesse. Com 10 Uhum. anos, quando a Giovana fez 10 anos, a Ana começou a cogitar a possibilidade de ser mãe novamente. Ela começou a ter esse desejo, essa vontade. E aí, não me lembro exatamente assim o tempo, mas com uns 11 anos mais ou menos, quando a Giovana estava com uns 11 anos, a gente começou a meio que parar de se cuidar, de prevenir, vamos colocar assim, né? Vamos Uhum. tentar um neném? Não, não falamos isso, mas também não falamos, vamos evitar um neném, né? Sim, sim. Deixamos por conta. E aí a Ana Olá. engravidou. Aí a Uhum. Ana engravidou, mas foi uma gestação que, desde a primeira consulta, a médica avisou para nós que quando existe um intervalo interpartal muito grande, como Uhum. esse de 12 anos, a chance era enorme de que não se desenvolvesse a gravidez até o terceiro mês ou após o terceiro mês. Então, ela meio que preveniu a gente que haveria Uhum. essa possibilidade, que estatisticamente era muito mais chance de não prosseguir do que prosseguir. E foi o que Uhum. aconteceu, né? A Ana teve um sangramento, teve todo um desencadeamento ali de uma situação Uhum. e teve um aborto espontâneo antes do terceiro mês. E a gente muito firme na nossa fé, na nossa espiritualidade, nós Uhum. buscamos entendimento daquele momento, não ficamos com raiva de Deus, vamos colocar assim, nós buscamos Uhum. simplesmente conforto dentro da nossa fé, né, de que Deus tinha algum Sim, propósito sim. nisso e que Ele nos Uhum. desse sabedoria para entender esse propósito e que se fosse da vontade dele, a gente gostaria de ter essa criança. Mas falei para Ana que ela Uhum. tinha o tempo dela, que na hora, se ela quisesse tentar novamente, a gente tentaria, se ela não quisesse também, estava tudo certo. E nós falamos, vamos dar Uhum. tempo. E a gente fez isso. Eu me lembro que quando teve mais ou menos uns 3 meses a 4 meses, a Ana me chamou para conversar e falou, olha, eu acho que a gente deve tentar novamente e tal. E Uhum. eu também falei, olha, eu estou para o que você quiser. E depois de uns 8 meses, eu acho, não me lembro certinho o tempo, 8 meses, 9 meses, aí a Ana engravida novamente. A gente passou um Uhum. novo susto, porque quando tinha uns 2 meses ela teve o mesmo tipo de sangramento da primeira vez, mas dessa vez Nossa. Deus operou um milagre ali e a Isabela, que a mesma médica falou, olha, muita chance de acontecer o que aconteceu da última, a chance dela sobreviver é de Uhum. 15% dessa gravidez evoluir, 25%, 75% é que não evolua, e eu costumo chamar a Isabela de milagrinho de Jesus, né? Porque às vezes eu pego ela, eu fico falando para ela, sabia que você era só 25% de chance de dar certo e você deu e tal, eu brinco com ela, porque Deus nos permitiu, né, Uhum. esse milagre aí da vida de permitir que a gravidez evoluísse e a Uhum. Isabela viesse até nós como esse presente. Graças a Deus, né? É, gente, para vocês que estão entrando agora, a gente está falando aqui sobre paternidade nos tempos atuais, e o nosso convidado é o Bruno Martinelli. Ele é advogado por profissão, mas ele também é estudante de psicologia, futuro psicólogo aí. Ele é treinador, né, de vendas, de outros, de comportamentos aí. E ele está aqui falando sobre paternidade comigo. E a gente está conversando muita coisa legal aqui do que aconteceu na vida dele. Ele está trazendo a história dele de vida para nós.
E aí agora a gente vai entrar numa parte bem legal, como é ser pai nos dias atuais, se realmente tem diferença do passado, se aquele pai que ficava ali acomodado, só esperando chegar a comidinha no prato dele para comer, e que deixava o prato ali, e que o bebê chorava e largava o bebê chorando ali, que a mãe que cuidasse, ou se ele é um pai presente, ele é um pai participativo, que ele ajuda a sua esposa nas tarefas de casa, ou se ele é machista, como é que funciona por aí, Bruno? Então, Silene, eu penso que você teria que fazer uma live dessa com a Ana, ou na próxima vez você chamar as esposas para perguntar sobre os pais. Porque se eu for falar de como eu sou como pai, vai ser uma autopromoção muito grande. Porque, só para você ter uma Mas noção, pode falar. quando a Uhum, Ana estava grávida da Giovana, tem um episódio muito engraçado. Eu trabalhava no Magazine Luiza na época, e aí, uhum, na verdade, a Ana estava grávida da Giovana e uma colega de trabalho minha engravidou. E por coincidência do destino, ela foi fazer o pré-natal com a mesma médica que era a médica da Ana, minha esposa. E aí, quando ela chegou uhum, com o uniforme do Magazine Luiza na primeira consulta dela de pré-natal, ela falou assim: Ah, que legal. A médica falou: Você trabalha no Magazine Luiza? Ela falou: Sim, trabalho. Ela, em qual das unidades? Ela, na unidade do shopping. Ela, poxa, eu tô fazendo pré-natal de um pai que trabalha nessa mesma unidade que você. Aí a minha amiga falou assim: pré-natal de um pai? Ela falou assim: tem um homem que faz o pré-natal comigo aqui e trabalha lá na sua loja. Aí ela falou assim: Mas homem fazendo pré-natal? Como é que é o nome dele? Ela falou: É o Bruno Martinelli, ele não trabalha com você? Ela falou assim: Trabalha, mas quem tá grávida não é a esposa. Ela falou assim: Olha, quem tá grávida é a esposa, mas quem faz o pré-natal na consulta é o Bruno, porque o Bruno enjoa, porque é o Bruno que tem as dúvidas, o Bruno que traz as anotações. Então, esse é o meu legal. nível de envolvimento. Eu, de fato, eu enjoava, meus amigos Uhum. fazem muita piada com a minha cara, porque eu Olha aí, tá enjoava e vendo? tudo. Mas, assim, Uhum. como que eu vejo essa situação? Eu vejo essa situação até com uma certa revolta, porque eu falo muito disso no meu Instagram, eu misturo muita coisa, falo de venda, falo de treinamento, mas quando vai falar de família, eu sou um pouco revoltado, um pouco indignado com a maioria dos pais de hoje em dia. Porque o que eu vejo? Eu vejo uma Uhum. geração onde, em sua maioria, os homens são omissos. Os homens não é Uhum. que eles simplesmente não são pais, né? Eu não falo só daquele cara que abandona, que não paga pensão, que não visita, que não dá o carinho, né? Que abandona afetivamente. Mas eu falo do abandono daquele pai presente, né? Porque Uhum. desde as situações mais simples e básicas, eu entendo que o homem tem que estar presente. Né? Eu faço a Isabela dormir, eu acordo na madrugada para ajudar a Ana. Aí a Ana, às vezes, pega ela no colo, eu corro e faço uma madeira, ou vice-versa. Às vezes a Ana tenta Sim. fazer ela dormir meia hora, ela não dorme, a Ana vai lá, me acorda, ó, não dormiu não. A Ana passa para mim, eu tento, e aí fica comigo. Então, é óbvio que por a mãe amamentar, acaba que passa mais tempo no colo da Ana. Mas eu Sim. assumo as responsabilidades num sentido e Uhum. num entendimento de que é igual. Eu tenho a mesma Uhum. responsabilidade no cuidado, na educação que a Ana tem. E não só na Isabela, que é um bebê, mas também na Uhum. Giovana. Né? A Sim. Giovana confia em mim e na mãe dela na mesma proporção. Giovana conversa intimidades comigo. Ela se abre comigo e com a mãe dela na mesma proporção. Ela confia em nós dois. Nós dividimos as responsabilidades de forma igual. Então eu vejo que Uhum. hoje a paternidade ela ela é sim diferente do que era no passado. No passado era muito comum que o homem fosse o cara que é servido na mesa, que o pai vai lá ó, coloca mais para mim, e é só aquela coisa daquele pai ali distante, meio que sentado no Sim, trono. sim. E hoje não. Hoje Uhum. um pai ele precisa estar presente, ele precisa estar antenado, ele precisa Uhum. entender do universo do filho, ele precisa se desligar esse universo de distrações que o mundo traz e se ligar Uhum. em ser pai junto com a mãe sendo mãe para que as coisas aconteçam, porque eu vejo como praticamente impossível essa responsabilidade ficar só com um dos lados. Né? O pai, tem que ser presente, tem que participar. Quanta coisa mudou, né, do passado para cá, e a gente tem que acompanhar o ritmo dessa mudança, né? Porque no Muito. passado lá, mãe cuidava o tempo todo, né, tempo integral, ela tinha aquela missão talvez de ficar ali orientando, cuidando, observando tudo isso.
Mas hoje a mãe está lado a lado com o pai também trabalhando, né, auxiliando. E aí a Exato, educação dos filhos precisa também ser dessa forma, né, como você está falando aí, né? Tem exatamente, que ter divisão de exatamente. tarefas, né? Tudo isso precisa acontecer. Uma coisa que você falou, Bruno, que eu achei interessante, você atuar até no, como é que eu posso dizer, lá no pré-natal. Sim, Hoje a gente vê que mudou também. Eu não sei se você já sabe, mas não é mais só 5 dias para quem trabalha, tipo CLT, de direitos que o pai tem para sim, ficar com tá a esposa. mudando. Muita coisa hoje já é direito Mas do aí você pai. tem direito a saída paternidade, como é que fala? A mãe não tem A auxílio licença. maternidade? A licença maternidade. E para os homens, teve uma empresa que ganhou, eu estava pesquisando, foram 6 meses de licença que ele ganhou. Caramba. A empresa estava dando 6 meses, que bacana, né? Sim, Porque aí, como você falou, pais criticam, né? Ah, vai tirar férias, vai tirar uma folga. Não é uma folga. Nesse caso aí, precisa realmente auxiliar a mãe. A mãe às vezes não dorme direito, entendeu? E quando é de manhã que ela amamentou praticamente a noite toda, que tem muitas crianças que são assim, mamam, né, noturno. No outro dia a mãe quer dormir, então o pai pode ajudar, né? é, Então a licença maternidade é justa também para com certeza. paternidade aí. O problema maior que eu vejo, Silene, é porque é o seguinte: normalmente os comportamentos eles derivam de aprendizados. Então a gente se comporta de uma forma que em algum momento da nossa vida ou da nossa história a gente aprendeu a ser. Quando você pega um pai que ele entende que ele não tem a menor responsabilidade com o cuidado, que ele não tem que dividir as responsabilidades com a mãe, que ele não é Uhum, obrigado a fazer nenhuma dessas coisas, ele normalmente cresceu em um lar assim, ele viu isso acontecer na casa dele e ele entende que tem que ser assim. Então, o primeiro ponto uhum, hoje que eu vejo é uma necessidade de conscientização, de informação e de ensinar. Porque muitas vezes nós não somos ensinados a várias coisas que são extremamente importantes. Nós não somos ensinados sobre educação financeira, nós não somos ensinados, na maioria das vezes, em como conviver conjuntamente com outra pessoa, em como ser um casal, como abrir mão de algumas coisas em detrimento uhum, da convivência em dupla ali com o seu cônjuge, assim como nós não somos ensinados a ser pais. Hoje você tem vários uhum, cursos nessas áreas, tem curso de tudo, mas pega alguém que você conhece, que está para ser pai, ou que foi pai recentemente, e que nunca, que é o primeiro filho, ele nunca tinha sido pai. Qual é o conhecimento que essa pessoa tem? Desde como uhum, trocar uma criança. Quem faz esses cursos normalmente, quando faz, é a mãe. Então o homem ele não é ensinado aos cuidados básicos, ele não é ensinado sobre o que é puerpério. uhum, Eu presenciei a Ana numa gravidez de risco, passando todos os tipos de, tendo que passar todos os tipos de perrengues ali, ter um cuidado extremo. E eu presenciei o puerpério, que, cara, a mulher, ela acontece uma bomba, uma explosão de uma bomba de hormônios dentro do corpo da mulher. Então, uhum, hormonalmente falando, quimicamente, a mulher está completamente abalada, com as emoções à flor da pele, exagerada, muito sensível, muito nervosa. Ela tem a uhum, questão física. Eu não gosto de ficar com a unha encravada. Se eu fico com a unha encravada, eu fico louco. Eu tenho que ir logo e tirar a unha encravada. Uma gravidez é um ser humano crescendo dentro da mulher. O corpo da mulher, ele estica. Enfim, é algo extremamente brutal uma gravidez. E uhum, 99% dos homens não tem a menor noção disso. Ele não tem noção que, uhum, para ele, a mulher ficou grávida. Mas ele não entende que cresceu um ser humano ali dentro, né? Ele não entende que a mulher dele está abalada. E essa ausência de entendimento, esse desconhecimento, faz com que o cara não seja parceiro, não divida tarefas, não seja mais compreensivo, não tenha um cuidado diferente com a esposa nesse começo. E a gente, né, passando por essa situação agora, dessa gravidez recente, a gente uhum. percebeu o quanto isso é gritante, quanto isso acontece. Pessoas que a gente conhece, do nosso convívio, onde a esposa engravida e o marido é ausente, mesmo estando dentro de casa, é ausente. Enfim, a questão do. Eu não vou nem pegar na questão emocional, nessas outras partes mais Senão a gente vai profundas. para a descrição de fato, né? A gente vai para É, mas, assim, algo outros que me aspectos. deixou, assim, maluco é a questão do esgotamento físico. Porque a Uhum, mãe simplesmente não dorme mais. Ela não dorme, ela está num estado de alerta, de tensão tão grande que o sono fica extremamente sensível. O homem normalmente uhum, dorme igual uma pedra e a gente, às vezes, pode chegar no extremo de acontecer um acidente por conta de esgotamento mental, de esgotamento físico. Aí eu fui entender o que é rede uhum, de apoio, o que é uhum.
enfim, uma série de coisas desse universo feminino que até então eu não sabia. E que eu até comentei com a Carla, comentei com algumas pessoas, gostaria muito mais de falar mais sobre esses temas, trazer esses temas, porque Sim, existem muitos homens que são omissos, porque são preguiçosos, porque são relaxados, enfim, mas sim, tem muito homem que não tem consciência disso. Tem muito homem que não exatamente. tem consciência desse universo chamado maternidade e paternidade. Eu falo desde o momento que ele descobre que a esposa está grávida, acompanhar a esposa nas consultas, nos exames médicos, estar do lado da esposa durante um parto. A gente teve aquele episódio lá da mulher que foi abusada durante o parto. Estar Sim. com a mulher no pós, estar com a mulher de corpo e alma em casa durante o puerpério, como se comportar. Tem que se falar mais disso para que vocês tenham mais apoio nessas situações. É o que eu penso a respeito disso. Eu admiro demais, porque tem muitos homens que ficam totalmente alheios. Como você falou em puerpério, né? A mulher, ela passa 9 meses ali numa mudança de corpo, mudança de mentalidade, mudança de tudo. E ela necessita de 40 dias para se recompor, né? Para recompor tudo aquilo ali e tal. Pelo menos na parte sexual, né? E às Sim, vezes tem homem que não respeita, né? Já chega brutalmente ali e quer. E aí ela ainda está se recuperando, ainda mais quando se trata de um parto cesáreo, né? 40 dias você E fala só para a questão física. E a questão psicológica? E a questão hormonal que faz exato, com que a libido diminua e que a mulher não sinta. Ela pode até estar fisicamente ali pronta, mas a libido, os hormônios estão totalmente mexidos e ela não tem desejo. E o homem não tem a consciência disso. Isso é muito absurdo. ó, a gente teria que fazer uma live sobre maternidade, viu? Porque o nosso tema tá Já viramos. Mas eu achei interessante que você está fazendo esse link, né, com o tema maternidade, se colocando como um pai responsável, um pai parceiro, né? E para quem está entrando aí agora, a gente vê muitas mulheres aqui, mas a gente vê também alguns homens. Eu não sei se vocês já são pais, se vocês ainda vão ser, se vocês pretendem ser, mas o que a gente está falando aqui, como ser um pai nos tempos atuais. E o Bruno está aqui respondendo algumas perguntas e eu tenho outra para fazer para ele agora. Manda ver. E uma frase muito forte que fala assim: não basta ser pai, tem que participar. Você já falou aí para mim que participa, né? Que ajuda, que compartilha as atividades da casa. A Ana está aí, eu vi ela entrando, ela está aí de testemunha. Agora, a minha pergunta é a seguinte: você brinca com suas filhas? Como é que você participa de forma relacional com elas? Eu vejo sempre você Muito. brincando aí com a Isabela e tal. Como é que é a relação de vocês? Muito, brinco muito. Pego no pé da Giovana. A Ana fala assim. Tem dia que a Ana fala: Nossa, hoje você tá atacado. Coitado da Giovana. Mas brinco muito, né? O fato de ser professor, eu acho que é muito bom, porque tudo eu quero ensinar, tudo eu quero estar junto. Aí piorou que eu virei professor e coach, então eu quero ensinar até nos momentos mais profundos, tudo que virar uma lição. Aí eu falei para Giovana, falei, Giovana, você tá no sal, que além de professor e coach, agora eu vou ser psicólogo. E aí já comecei. Você trabalha constantemente. Então, ela teve interclasse esses dias, né? Papai, vai ter vôlei, eu preciso melhorar no vôlei. Aí fomos atrás da bola. Aí fomos lá pro lago para poder treinar. E como eu já joguei basquete, fui ensinar para ela base. E dentro do meu conhecimento de vôlei, que é bem pouquinho, mas tentar ajudá-la. Então, tanto quando é uma questão para ajudar a aprender alguma coisa, e quando é na questão de brincar mesmo, né? Desde muito cedo a gente brinca. A Giovana é muito competitiva, então a gente sempre brincou muito com alguns jogos, né? Eu me lembro que quando ela tinha uns 4 para 5 anos, ela tinha um jogo da memória. E Uhum. ela é assim fenomenal em jogo da memória. Ela vira a carta uma vez e a memória fotográfica, ela sabe onde está. E eu sou péssimo. Então, quando ela tinha 5 anos, ela ganhava de mim o tempo inteiro. A gente jogava tipo assim 5, 6, 7 vezes para que eu conseguisse ganhar uma. E eu não aceitava aquilo. Eu Olha aí. falava, meu Deus, como é que uma criança de 5 anos ganha de mim? E aí eu queria ir de novo, porque era muito competitivo. Aí eu me lembro que eu ensinei ela a jogar dama, porque aí na dama eu conseguiria ganhar dela. Eu Eu sabia ensinei mais ela a jogar jogar esse dama, e a gente jogo. brincava, jogava e ela competiva, e ela perdia. Vamos de novo. Perdia de novo, vamos de novo. Até a primeira vez que ela ganhou, e eu nunca deixava ela ganhar, né? Às vezes ela falava assim, não vai me deixar ganhar? Eu falei, não, não vou. Até que ela começou a ficar, não me deixa ganhar, não. Então, a gente sempre teve esse lance de brincar, de jogar, fazer esses jogos, de competir. Tudo ela gosta de competir. Qualquer brincadeira ela tenta transformar em competição.
E com a Isabela, que é Uhum. bebê, então nem se fala, né? A Isabela, ela me vê, ela já abre um sorriso, porque ela sabe que eu vou fazer uma cosquinha, que eu vou Uhum. morder, que eu vou pegar no colo, vou jogar. Brinco muito, muito. Gosto muito de contato, beijar, Legal. abraçar, fazer ela sorrir o tempo todo. A Flavinha aí colocou que foi muito necessário a gente falar sobre esse tema. Realmente não é o Dia dos Pais, não é um momento assim temático, né? Mas a gente precisa falar disso toda vez, todo tempo. E eu convidei o Bruno porque eu percebo assim que ele é muito família, né? E que a gente precisa de pessoas assim como referência para a gente poder abordar temas como A esse, para a Flávia, gente poder que inspirar é o. a minha irmã. E antes da Isabela nascer, Pois é. ela tem dois filhos, agora ela tá para nascer a Uhum, terceira, né? E os dois filhos dela, um casalzinho, a Maria Luísa e o Davi. Acho que tá com 5 e 6 anos. uhum, 5 e 6 anos, não é? Sim, mas estou falando, eles têm 5 e 6. Acho que tem 5 e 6 anos. Então, quando eles nasceram, a Giovana já estava com 7. Então, eu estava com saudade uhum, dessa coisa de neném, de bebê. Nossa, o que eu mordi, brinquei, joguei para cima os dois filhos dela aí, uhum. não tá escrito. A gente percebe, né, como que vocês são pais, assim, presentes na vida dos filhos de vocês, e é isso que a gente quer trazer aqui, pessoas que realmente tenham essa referência, porque a gente vê que muitas famílias perderam isso, né, esse contato, esse convívio, e isso é muito importante, porque a sociedade, como eu sempre falo aqui, ela é formada por famílias. Se a gente não tiver Sim. uma família saudável, uma família, ela está falando aqui que tem 7, 8 anos, os Eu filhos sou um dela. pouco ruim de matemática. 5 e 6 anos, 7 e 8 eles estão, pelo amor de Deus. Então, o Bruno, gente, apesar assim, dele ser esse homem moderno, né, de sempre estar se cuidando, parecer ocupado, sempre com outras coisas, mas lá na faculdade o pessoal fala que ele é metido, às vezes, metro, aquele, como é que a professora Hétero top. colocou lá? Hétero top. Mas ele tem deixado pra gente uma impressão de que é uma pessoa muito alegre e que essa parte metida que as pessoas têm dele, que eu também já tive, né, essa impressão, o Bruno sabe disso, ela muda totalmente quando a gente conhece e quando a gente convive, né? A gente vê que é uma pessoa totalmente descolada e uma pessoa que realmente muito compreensivo, muito tranquilo. Eu, E eu eu quero te brinco fazer uma sempre que as última pessoas pergunta. falam assim. Ah, eu brinco, falo nas palestras, não, a pessoa quando não me conhece acha que eu sou metido e tal. E Uhum. totalmente sem motivo, porque isso é uma coisa que eu não sou, é metido. Eu sou muito humilde, eu tenho orgulho de ser a pessoa mais humilde que eu já vi. Tu não é, tem vezes que tu passa, tu não fala sobre isso. Tu nem liga para as pessoas, tem vezes. É por isso que as pessoas acham tu metido, mas é só o jeitão, como é? Top É lá. heterotop. Isso é coisa da professora Nice. Então, a minha última pergunta aqui, e apesar de tudo isso, eu vejo que você é um pai zeloso, né? Isso que eu já te falei aqui. Mas eu queria fazer, antes dessa última pergunta, a última vai ser aquela que eu te falei com relação ao seu pai lá, né? Uhum. Porque agora eu vou te fazer como pai, eu acho que você já até respondeu lá no início, mas a minha última pergunta foi qual a lição mais importante que você teve nessa experiência como pai? Nossa, que A lição profundo. mais importante. Uhum. Qual a lição mais importante? Que você aprendeu aí, sendo pai. Olha, eu nunca tinha parado para refletir nisso, mas a que está vindo na minha cabeça é o seguinte: eu acho que a lição mais importante é buscar fortalecer o pilar espiritual, buscar fortalecer a nossa fé e Uhum. ter entendimento. Por conta de um episódio que aconteceu, que foi o seguinte: quando a primeira gravidez não evoluiu, nós estávamos orando, Uhum. né? Porque teve o sangramento, foi muito rápido, começou num dia, durou 24 horas né, e aconteceu. Mas naquele tempo eu orei, eu pedi a Deus que evitasse que a gente pudesse ter aquele bebê. E Deus achou por bem que não era o momento. E aí, tranquilo, falei, Deus, se for da sua vontade e puder ter esse bebê acontecer novamente, a gente quer, Uhum. né? Se não for, a gente entende. E aí a vida. E aí, quando a Ana engravida, tá tudo Uhum. correndo bem, passa 2 dias que a gente descobre a gravidez. Ela tem o mesmo sangramento, da mesma forma. E aí eu entrei num conflito, porque eu não Uhum. sabia se eu orava pedindo a Deus para que ele intervisse e que aquela gravidez continuasse,
Ou Uhum. porque eu não sabia se eu não orava, porque meu medo era eu orar falando, Deus, faz dar tudo certo, abençoa. E se desse errado de novo? Eu pensava, pô, vou orar Uhum. e se der errado de novo, já orei uma vez. Então eu fiquei num conflito, eu não sabia se eu orava e se orasse, o que pedir. E aí eu Uhum. fiquei nesse questionamento, cara, o que que eu devo orar? Como é que eu devo orar? Como é que eu devo orar? Uhum. Pensei em pedir ajuda para os meus pastores e tal, e acabou que numa oração Deus falou comigo o seguinte: Uhum. eu deveria orar e eu deveria fazer a mesma oração que Cristo fez quando ele estava na cruz. Quando Jesus Uhum. estava na cruz, ele estava ali como Uhum. homem e ele sentiu todo tipo de dor, todo tipo de sofrimento que era possível um ser humano sentir. E aquilo não foi fácil para ele, aquilo foi quase insuportável. Né? Na verdade, foi Sim. insuportável. Foi tão insuportável que ele pediu para parar. Ele falou: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Jesus estava falando Uhum. ali naquele momento: Pai, se tiver jeito, eu não quero passar por isso aqui. Tá muito difícil, tá Uhum. muito dolorido. Se tiver jeito, me tira daqui. Sim. Só que ao mesmo Até ele tempo que pediu. estava insuportável e ele dá esse grito de socorro, ele complementa dizendo o seguinte: todavia que seja feito como tu queres e não como eu quero. E ali eu Aham. entendi, é assim que eu devo orar. Eu falei, Deus, se Uhum. o Senhor perguntar para mim, Bruno, você quer esse filho? Você quer essa criança? A minha resposta é, eu quero mais do que tudo nessa vida. Eu quero que essa gravidez evolua e quero ter essa criança. Sim. Porém, Uhum. que seja feita como o Senhor quer e não como eu quero. E aí Sim. eu entendi, para mim foi a maior lição, que é ter humildade, ter fé, Uhum. porque uma coisa é você ter fé quando você está vendo dar certo, outra coisa é você ter fé quando tudo indica que está dando errado. Esse Sim. ciclo, esse entendimento, ele se fechou. Uma hora a gente pode fazer uma live para falar sobre esse testemunho, mas ele se Uhum. fechou na seguinte situação. A Ana teve que fazer um ultrassom por semana durante umas 8 semanas, até completar o 12º mês. E todas as vezes, quando Uhum. fazia ultrassom, a proporção, ela tem um coágulo, né, junto com o saquinho gestacional. Todas as vezes a proporção era Uhum. 25% era o embrião, 75% era sangue, era o coágulo. E isso não mudava, essa proporção. E aí teve um dia, foram duas situações. A gente foi fazer um ultrassom um dia e aconteceu exatamente como eu estou contando aqui. A médica entrou e foi fazer o Uhum. ultrassom. E aí apareceu aquela mancha assim, parecendo uma bexiguinha. Eu falei, doutor, e aí? Isso aí é Uhum. o saquinho gestacional? Eu estava sentado de frente para Ana, lá na cama, assim, eu aqui. Ela foi, olhou assim, olhou Uhum. para mim e falou, não, pai, infelizmente não é o saquinho. Infelizmente não Uhum. tem embrião aqui, tá? Uhum. Não tem nada aqui. E aí, nesse momento, aquele silêncio, não tinha batimento, não tinha nada. Eu olhei para Ana, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: meu Deus, como é que a Ana vai ficar? Aí eu olhei para Ana, Uhum. a Ana meio que esboçou um sorriso com o olho cheio de lágrimas, né? Tipo assim, tá tudo bem. Deus quis, tá tudo Uhum. bem. E eu também pensando comigo, amém, tá tudo bem. Mas nem eu murmurei, nem ela murmurou. A gente agradeceu, falou, Deus, graças a Deus, tá tudo bem. Quando nós dois tivemos Sim. esse pensamento, a médica fez exatamente assim. Ela falou essa palavra, ó, ops, ah não, ó, peraí, ó, tá aqui, achei, tá aqui. Não, gente, tá aqui sim, desculpa. Olha que o coraçãozinho, colocou e o coração. Tu, 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 tu. Era um Aí ela, milagrinho de Deus, cara, eu Isabel. falei, eu olhei para ela e falei, doutora, não existe ops num momento desse, mas esse entendimento, ele veio depois que a Isabela já tinha Uhum. nascido. Hoje eu entendo Uhum. que naquele momento, quando ela falou, não, não tem nada aqui, se a gente talvez tivesse murmurado, se a gente talvez tivesse amaldiçoado Deus, não, mas de novo, reclamado, talvez de fato tivesse se consumado. Não, não tem nada aqui. Mas como nós Uhum. fomos gratos, porque a minha oração foi, eu quero, mas todavia seja como tu queres, não como eu quero. Eu entendo hoje que ali Deus operou um milagre e ali ele trouxe Uhum. a Isabela à vida. Então, Bruno, qual a maior lição que você tira da paternidade? A maior lição que eu tiro dessa experiência de ser pai é que a gente precisa estar submisso a Deus, estar submisso à vontade de Deus e manter a fé, Uhum. mesmo quando tudo parece que vai dar errado. Mesmo quando tudo Muito bem. parece que não vai acontecer. É manter a fé que a vontade de Deus é o melhor para nós. E aí, o restante Deus vai operar. Para mim, a maior lição de todas é essa. Que legal, que top, viu? Gostei muito de ouvir isso. Ele usa a nossa fragilidade, né, para fazer uma transformação na nossa vida, na nossa mentalidade, né, e deixar aí.
2 dias depois desse ultrassom, a gente teve que fazer um último. Uhum. E aí, quando a gente entrou para fazer o Uhum. ultrassom, não era a mesma médica. Era uma outra médica que estava Sim. lá por algum motivo. E aí ela começou a fazer ultrassom, 2 dias não, acho que uma semana depois. Aí ela tá assim, 0,3, falando para a moça anotar. Não sei o que é transversal, 2,2. Lateral esquerda, 2,3. Ok, ok, pronto, pai, pronto, mãe, tudo certo. Eu falei assim, tá, doutora, mas e aí? Ela falou assim, tá, tudo ok. Eu falei, não, doutora, mas e o coágulo? Como é que tá o coágulo? Aí ela, que coágulo, gente? Doutor, o coágulo que tá colado aí no saquinho gestacional diminuiu, aumentou, como é que tá? Ela falou, tem coágulo aqui não, gente. A gente, como não, doutora? Tinha um coágulo aí de 4 centímetros e tal. Ela, não, gente, de onde vocês tiraram isso? A gente falou, doutora, fez o exame tem 3 dias. Elas estão com o exame aí? Estamos. Mostrou o exame para ela. Ela olhava o exame e falou, não, isso aqui é dela? Isso aqui é dela, gente? Falou, não. Se algum dia existiu um coágulo aqui, não existe mais. Tudo que tem aqui hoje é o seu bebê crescendo perfeito, sem nada. Se teve algum coágulo em algum Milagre. dia, não tem mais nada. E ali Deus operou um milagre, dali para frente a Isabela cresceu igual uma Uhum. fruta e nasceu perfeita. E graças a Deus está aí, tudo bem. Menina linda, alegre, sorridente, que brinca com o Top papai, com a demais. mamãe, com a irmã. Do jeito que vocês sonharem, até melhor, né? Sim. A minha última pergunta, Bruno, era sobre como, assim, o que você mudaria, né, da forma que foi criado, o que você mudaria para que não acontecesse nas próximas gerações, né, que são as suas filhas aí. Mas você já deixou um pouquinho detalhado lá no início, que coisas que seu pai cometeu no passado, a forma que você foi criada, você já reverte isso, né? Você já atua de forma totalmente diferente, né? Quer falar alguma Sim, coisa sobre sim. isso? Sim, eu penso o seguinte, eu aprendi uma frase nessas minhas jornadas aí de autoconhecimento, nesses cursos que eu fiz, que Uhum, é uma frase maravilhosa, maravilhosa, que quem uhum, compreende a grandeza dela consegue resolver muitos problemas e economizar muito com terapia, com uma série de processos. sim. Os nossos pais, o nosso pai, a nossa mãe, eles foram o melhor que eles podiam ser na circunstância em que eles estavam. Eles deram o Uhum, melhor que eles tinham para dar conforme tudo que eles viveram, que eles aprenderam. É, uhum, tanto para quem estiver assistindo depois, quanto para quem está ao vivo aqui agora, pensa o seguinte: pegue todas as vezes que o seu pai errou com você, pegue todas as vezes que a sua mãe errou com você. Pode ser que ele tenha te abandonado, pode ser que ele tenha espancado você, ou que ela tenha espancado você, abusado de você. E em sã consciência, se eles tivessem condição de ter feito melhor do que isso, se eles tivessem uhum, algo melhor do que isso para dar para vocês, vocês acham que eles teriam dado o ruim ou o bom? Eles teriam feito de uma forma melhor ou como fazia? Se eles fizeram de uma forma uhum, muito ruim, eles não tinham a outra opção. Por tudo que eles viveram, por tudo que eles aprenderam, então, os nossos uhum, pais, com todos os erros deles, eles foram o melhor que eles podiam ser. Eles foram o melhor que eles tiveram uhum. condição de ser. Por que que muitas vezes a gente vê os nossos pais tratando os nossos filhos, que são os netos deles, de forma muito melhor do que trataram a gente? Porque eles já erraram com a Bem lembrado. gente. E aí eles tentam compensar com Uhum, os nossos filhos os erros que cometeram conosco. Aí é comum essa piada de que o avô mima os netos. Não. O avô tenta compensar nos netos aquilo que não conseguiu ser com os filhos. Porque quando ele é avô, ele é sim. muito mais maduro do que quando ele era pai. Quando ela é mãe, ela é muito mais madura do que quando ela é avó, ela é muito mais madura do que quando era mãe. Então ela consegue fazer melhor agora. E um segundo pensamento que complementa isso é o seguinte: a gente precisa muitas vezes ser mais generoso com os nossos pais, mesmo com tudo que eles têm Uhum, talvez causado de dor em nós, e nos fazer a seguinte pergunta: nós, se estivéssemos na situação dos nossos pais, vivendo tudo que eles viveram, sofrendo tudo que eles sofreram, naquele mesmo contexto que eles estavam, nós teríamos nos saído melhores? Né? Meu pai, por exemplo, me espancou, fez várias coisas ruins. Mas será que se eu tivesse sido abandonado pela minha mãe, tivesse sido jogado no orfanato, tivesse sido abusado, espancado, tivesse sido morar na rua, será que quando eu fosse pai, eu conseguiria ter sido o que meu pai foi? Eu conseguiria ter passado tantas coisas boas quanto ele me passou? Será que eu ia ser uhum, ruim na mesma proporção dele ou ia ser pior? Quando a gente faz essa análise, a gente consegue ser um pouco mais generoso, consegue perdoar uhum. os nossos pais por aquilo que a gente acha que eles não foram de bom e buscar ser melhor. Né? Hoje, Muito o importante, pensamento é Bruno, porque esse. tem muita gente.
Tem muita gente que pensa que meu pai foi assim, eu vou ser assim, tipo aquela síndrome É, da Gabriela que a gente sempre fala aqui. E eu queria deixar um enfoque também aqui para os nossos filhos, da nossa geração, a Giovana, a Sofia, a Isabela, né? A Isabela vai crescer ainda, tal, tem a Vitória, que eles saibam que nós não somos perfeitos, nós também temos as nossas falhas, nós também vamos ter os nossos erros, e que sim, eles vão ter que entender que a gente vai ter essas dificuldades também, e que quando eles forem pais, eles vão ter que corrigir aquilo que eles não gostavam que a gente fazia, que a gente faz de errado, né? Que embora a gente tenha assim toda essa consciência, todo esse conhecimento, a gente também está trilhando algo que a cada vez mais é novo, porque cada fase que elas passam é novo para nós, né? Como se elas estivessem nascendo de novo. Então, é importante a gente falar também sobre isso, né? Não é só sobre os erros dos nossos pais, mas os erros que a exato. gente comete Porque mesmo a faz gente hoje, mandando né? muito bem, a gente erra muito. E na cabeça deles, a gente erra muito mais do que o que a gente acha que erra, viu, Silene? Sim, é isso aí. Mas foi muito gostoso esse bate-papo, né, Bruna? A gente já deu aí o nosso horário. Você quer falar mais alguma coisa? Quer deixar aí algum conselho para os pais aí dos tempos atuais? Quer me fazer uma vingança aí, fazer uma pergunta para mim também? Não, não, assim, não conselho. É, hoje o que mais me deixa em estado de alerta é o quanto existem ladrões de tempo, o quanto a gente tem tantos fatores de distração. Se eu pudesse deixar um aviso, seria para os pais ficarem alerta quanto à forma que eles utilizam o tempo em relação aos filhos. Se a gente não tomar cuidado, o trabalho vai consumir todo o nosso tempo, redes sociais vão consumir todo o nosso tempo, a vontade de descansar, de esvaziar a mente vão consumir o nosso tempo, e a gente precisa dedicar um tempo para ser pai. A gente Sim. precisa ter um tempo de olho no olho com o filho, a gente precisa ter um tempo de conversa com o filho, de perguntar, de ouvir. O Paulo Vieira, ele tem uma fala que é maravilhosa, que é o seguinte: nenhuma posição fica desocupada. Se você não se posiciona, alguém se posiciona. Então, uma criança, uma adolescente que vai para o mundo das drogas, uma criança, uma adolescente que se corta, que chega no cúmulo de cometer um suicídio, que vai para relacionamentos errados, uma criança que chega a fazer isso, essa criança, esse adolescente, em algum momento, ele colocou na posição de pai e de mãe alguém que levou ele a fazer isso. Então, quando Uhum. nós, enquanto pais, enquanto mães, não tiramos um tempo para nos posicionar nesse lugar, no lugar de sentar com a minha filha e falar: como é que está a escola? O que você aprendeu hoje? Mas me mostra aqui, deixa eu ver o caderno. O que está acontecendo na escola? Como é que foi? Me explica. Vamos sair só a gente hoje. Quando a gente não faz isso, porque estamos trabalhando demais, e de fato a gente trabalha demais, quando a gente não faz isso porque, principalmente nós que trabalhamos com coisas que envolvem rede social, a gente pode criar aquela desculpa de querer passar muito tempo na rede social e às vezes não está nem trabalhando. Se a gente não ocupar esse espaço, alguém vai ocupar. Esse alerta veio para mim uma vez que eu estava mexendo no telefone e eu me lembro claramente, isso deve ter uns 5 anos, a Giovana chegou do meu lado e falou assim: papai, não sei o que, não sei o que, não sei o que, toda empolgada, e eu mexendo no telefone, eu: tá, filha, sim. E continuei mexendo aqui. Aí ela: papai, tô falando com o senhor, isso, isso, isso. Eu: tá, filha, pode falar, eu tô te ouvindo. Aí eu virava o olho, ela começava a falar, eu digitava de novo. Ela tentou a terceira vez. Quando ela tentou a terceira vez, eu fingi que estava ouvindo, mas a minha mente estava aqui. Ela foi, eu me lembro dela desfalecer, numa tristeza tão grande, ela fez assim e saiu de perto. E eu continuei mexendo no telefone. Quando deu uns 3 minutos que a minha ficha caiu do que tinha acontecido, que a minha filha tentou uma conexão por 3 vezes e eu estava tão fissurado na tela do telefone que eu não percebi o que tinha acontecido. Aí eu desliguei o telefone e fui até ela para ver o que ela queria. E ali veio esse entendimento de que a gente tem que estar sempre em alerta, de se posicionar como pai, de ouvir como pai, de falar como pai, de ter o contato, de brincar, de entender, de saber quem são as amizades, de levar na casa do coleguinha, como a Giovana visita vocês, como a Sofia vem para cá, de saber quem são os pais, de saber do que conversam, de saber do que fala. Porque se a gente não tomar se a gente não se posicionar nesse local, alguém vai fazer isso por nós. E aí a gente vai ter esse direito de ser pai, de ser mãe, tolhido
porque quem vai ocupar essa figura de autoridade na mente dos nossos filhos vão ser outras pessoas, outras coisas, outras ideias, enfim, outros conceitos. Né? É se posicionar. É um desafio muito grande, né? Que a gente vê aí que cada vez mais essa rede social ela está dominando, até os casais se separam por conta disso, né? Falta de comunicação, falta de relacionamento, como você falou. Esse relacionamento ele é tão importante na família, né? Essa conversa e diálogo. E a gente que tem fé, a gente que acredita em Deus, essa oração, esse almoçar juntos, né? Em mesa juntos, fazer alguma atividade em família. Sim, Isso preenche aquela lacuna, aquele vazio que quando não é preenchido pela família, eles vão encontrar em outro lugar. E tem outras pessoas ali maldosas preparadas para ocupar essa posição aí. esperando Então, só uma brecha para poder fazer isso. e o pai é tão importante, né, a figura dele, que ele fica igual uma barreira, assim, né? Ele fica, né, de frente, ele precisa ficar de frente para proteger a família dele. É como se ele fosse aquelas guardas, aqueles vigias, né? Que ficam Sim, ali. E é tão importante a missão que Deus deu para o pai, né? Para ser o protetor do lar, e ele precisa proteger. Depois tem a mãe do lado, tem a mãe ali atrás também auxiliando. o E pai que precisa ser Deus. referência, ele precisa ser É. exemplo. É isso que eu falo, às vezes, no meu Instagram e da polêmica. Uma vez a Giovana falou assim para Uhum, mim, ela tá com 14, acho que ela tinha 9. Ela falou assim, papai, e quando vier uma pessoa aqui pedir para me namorar, como é que vai ser? Aí eu falei, Giovana, a gente não precisa pensar nisso agora, porque quando isso acontecer, vai ser super normal. Eu vou falar, olha, já é hora da Giovana namorar mesmo, ela já tá com 30. Ela, ai, papai, para de graça. Não, eu vou namorar com 15, 16. Aí eu falei, não, Giovana, eu vou ter uma 12. Na hora que esse cara chegar, eu vou conversar com ela. Ela, o que é 12? Aí eu expliquei que era uma espingarda e tal. Ela pegou e falou desse jeitinho assim, papai, não, pensa o seguinte, e se na hora que o rapaz que vier me namorar chegar aqui for um negrão, grandão, que torce pro Palmeiras, que joga basquete, que Bem-humorado, tem uma né? barbona igual o LeBron James e vai chegar, pô, seu Bruno, eu jogo basquete, torço pro Palmeiras, e super engraçado. E na época eu não estudava ainda inteligência emocional e nada, eu não tinha essa compreensão. Mas o que a Giovana Uhum, descreveu ali, com exceção desse negrão, porque eu não sou preto desse tanto, eu sou um preto mais uhum, claro, e da barbona do LeBron James, que é um jogador de basquete que ela sabe que eu gosto muito, o que ela fez foi me descrever. O que ela fez foi me uhum. descrever. Se chegar um cara aqui que é engraçado, que faz isso, que torce pro Palmeiras, e aí depois eu fui Olha aí, entender, a referência de homem espelhando que a você, né? menina tem é o Uhum, pai. Então, a é, Giovana ela tem uma tendência a não permitir que nenhum homem faça com ela qualquer coisa diferente do que eu faço com a mãe dela. Se ela sabe que uhum, eu respeito, se ela viu a vida inteira a mãe sendo respeitada, se ela viu a vida inteira eu cuidando da mãe, protegendo, trazendo, sendo parceiro, sendo amigo, brincando, se ela viu a vida inteira eu protegendo ela como filha, tratando ela com educação, com respeito, ela não vai aceitar que nenhum homem faça diferente com ela. Então, até nisso, e principalmente nisso, o pai precisa ser pai. Ele precisa ser referência. Ele precisa ser exemplo. Porque a mulher vê no pai o exemplo de homem, o padrão de homem que ela vai estabelecer um relacionamento lá na frente. O filho vê no pai o padrão de homem que ele vai ser. Se o pai é um cara omisso, se o pai é um cara que se arrebenta de beber, se o pai é um cara que não cuida do corpo, que não cuida da mente, que não cuida da família, que tipo de marido essa menina vai ter? Que tipo de marido esse filho vai ser? Então, até nisso o pai tem que pensar, não é só por ele. Se eu escolhi ser pai, eu uhum. preciso abrir mão de algumas coisas e focar em outras, porque existem seres ali que estão se espelhando em mim para ser algo quando eles crescerem. Enfim, ser pai é bem mais complexo do que parece, exige tempo, responsabilidade, dedicação. Né? Se não está Essa disposto a isso, não seja. uhum. Essa palavra responsabilidade que você falou aí, de entregar para suas filhas um mundo, né? Uma visão de mundo que não seja machista, que não seja racista, que não seja é, tudo que aquilo que a gente não quer que nossos filhos sejam, é uma responsabilidade muito grande. E que a Você sociedade tenta passar por enfiar esses dentro deles, né? valores, e que a sociedade quer colocar na cabeça deles que é assim. E muitas vezes, como eles querem ter aquela ir contra o sistema, né? Principalmente nessa fase da Uhum. adolescência, eles quererem convencer a gente de que a gente é careta, de que a gente está errado, de que a gente é aquilo. Eu achei engraçado você falar com os 30 aí, lembrei do Jerry, meu esposo, quando a Sofia fala, pai, eu quero ir para o internato,
quando eu tiver no primeiro ano do ensino médio, ou seja, ano que vem, né? Que a gente sabe que elas vão para o ensino médio. Aí ele fala, não, não, senhora, tem um IFPA aqui perto de casa, você vai para o IFPA. E ele sempre fica podando, sabe? Pai, olha, eu não vou ficar muito tempo, não. Eu quero estudar para o exterior, eu quero fazer tal coisa. Aí um dia ele falando com a mãe dele pelo telefone, a mãe dele, por que que tu foi para longe de mim? Que ele é lá do Paraná, né? Tu foi embora para aí, eu não tenho minhas netas perto, não sei o quê. Aí ele falando assim, olha mãe, a senhora tem que entender que os filhos, eles não são seus. Os filhos, eles vão criar asas, eles vão voar, e a senhora tem que deixar ir. Eu fiquei olhando para Ah, cá. e a Sofia ouviu isso? A Sofia tava pro quarto dela. Eu fiquei olhando assim, quem te vê, né? Que hipocrisia. É bem isso. Mas É é isso bem isso. mesmo. Pai super protetor, né? Nessas horas a gente não quer que eles saiam, mas é aquilo que você falou. Então, enquanto eles estão aqui, você não fica olhando para baixo, não, porque quando você mal olhar para cima, você vai ver que eles estão dessa altura aqui, que eles cresceram, que eles já estão partindo, né? E Sim, aí a você não Giovana vai foi ter como. uma. Giovana tá maior do que a mãe dela, e nesse ponto Uhum, especificamente, a gente precisou quase que de uma libertação, porque nós dois, Ana e eu, Ana um pouco mais do que eu, uhum, nós éramos obcecados com essa questão de segurança. A Giovana nunca dormiu na casa de um coleguinha que não fosse. uhum, Aliás, ela nunca dormiu na casa de coleguinha. Né? Tanto que ela já foi na uhum, casa de vocês, mas voltou ali perto da meia-noite. O único lugar que ela dormiu sim, fora foi na minha sogra e na minha mãe. E tá mesmo certo. ir para voltar perto de meia-noite, vocês foram um dos poucos, assim, dos pouquíssimos que a gente conta nos Uhum, dedos de uma mão, porque a gente viu confiança, viu a origem da família, uhum, e ela não uhum, saía sozinha. A gente tinha uma questão de uma uhum. superproteção e a gente foi trabalhando isso. Ah, a Sofia tá falando, eu ouvi isso sim. A gente trabalhando isso, eu ouvi uma coisa uma vez que eu acho maravilhoso. A Uhum, gente não chegava nesse ponto. E eu também não me lembro quem foi o autor que disse isso. Mas a maioria dos pais uhum, criam os filhos sabendo que eles vão precisar voar um dia, mas sem nunca uhum. permitir que eles testem as asas nesse voo. Sempre segurando, sempre fazendo voo para eles, sempre colocando. E chega um momento que eles precisam ser jogados desse penhasco e aí eles não têm asa. E quando tem, ela não está forte o suficiente, e eles batem, elas não são suficientes. Então a gente tem que entender que os nossos filhos vão precisar bater asa sozinhos. E tem que ir dando esses espaços, né? Tem que, E inclusive eles têm dentro que da nossa entender, né? fé, inclusive dentro da Eles têm nossa que fé. entender, aproveitar que ela está aí, né? Eles têm que entender que esse zelo todo que nós temos por eles é porque a gente quer o bem deles, né? E quando Exatamente. a gente, porque a gente está, né, podando algumas situações, eles têm que entender que um dia eles vão ser pais. E talvez essa pergunta, a gente tem que falar para eles, calma, você vai ser pai um dia, ou você, que ela fala que não quer ser, mas se um dia for, vai entender o que, que a gente está pedindo, né, Bruno? Que a Sim, gente tem sim. E aos para te pouquinhos a dar gente um vai passo, aprendendo. A né? Giovana, esses dias aí, foi para um acampamento da igreja dela, ficou acho que 20 dias numa tribo indígena, dormindo em oca, Uhum. em rede. E para a gente já foi uma experiência assim maravilhosa para ela que quer fazer intercâmbio, morar fora. A gente vai aprendendo todo dia, Construindo a né, Silene? identidade dela, né? É, Está construindo a identidade dela, a exato. Todo dia a autonomia, gente vai né? aprendendo um Isso é pouquinho. muito importante, né? Uhum. Pois é, gente. Então o papo tá muito gostoso, mas aí eu tenho ali um esposo para dar atenção, né? Para dar assistência, e o Bruno tem uma filhinha ali para Deixei de tirar a ser fralda, pai. trocar, né? Tem que ser o companheiro da Ana, que eu acho muito bonito, os dois trabalhando juntos, eu acho muito legal isso. É muito positivo para os filhos também verem crescerem, vendo essa parceria aí. Parabéns, Bruno, pela família, tá? Muito Obrigado, você obrigada pela também. participação aqui e que venham outras oportunidades, né? E obrigada a todos vocês que participaram aqui com a gente também, viu? Até a Show. próxima. Show. Obrigado, obrigado pelo convite. Né? Fechou. Tem vários temas aí para a gente discutir e precisando eu estou à É, disposição. Parabéns, continue esse trabalho que é muito bom, esses papos são edificantes. tá bom. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Até Bruno. mais. Obrigado, gente. Um abraço.